Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei a ideia a respeito do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Santo Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra. Eu peço que nesse momento o Senhor esteja nos dando o entendimento, iluminando-nos através do teu Espírito Santo, dando-nos a correta interpretação desse texto, abrindo-nos os olhos, a mentes e o ouvido para aquilo que o Senhor deseja tratar com cada um de nós nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, Jeremias pode ser considerado talvez o segundo maior de todos os profetas do Antigo Testamento. O texto que eu usei para abrir o culto dessa manhã, se você se lembra, foi Isaías, que talvez seja o maior dos profetas do Antigo Testamento. É muito interessante, e eu já queria destacar aqui, como o nosso Deus usava esses homens para trazer a sua mensagem. Deus, ele não vinha até o povo através de uma nuvem e através dessa nuvem gritava grandes coisas. Não era assim que funcionava. Deus vinha até esses profetas e esses profetas falavam ao seu povo. Mas nem sempre foi assim. Por isso eu quero fazer com você uma breve recapitulação bíblica e histórica de como nós chegamos até aqui. A palavra de Deus nos mostra lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. Elas eram perfeitas? Não, não eram perfeitas. Se elas fossem perfeitas, elas nunca incorreriam em erro. Pelo fato de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para eles: vocês podem comer de todas as árvores aqui, menos do fruto daquela que está no meio desse jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Eva foi lá, pegou aquele fruto, ofereceu também para o seu marido, para Adão, e eles comeram, e assim começou a rebeldia do povo de Deus contra o seu Criador. A história avança e nós percebemos que esse pecado ele foi cada vez se tornando mais profundo e mais extenso em relação ao povo de Deus contra o próprio Deus. Nós vemos que dos descendentes de Adão, Deus levanta um homem chamado Noé para que ele construa uma grande arca, a famosa Arca de Noé. E por que Deus pediu para que Noé construísse aquela arca? Porque a iniquidade, o coração de pedra, de pessoas que viviam somente para satisfazer os seus prazeres, já havia tomado conta de toda a humanidade conhecida. Então, Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca que eu darei um reset nesse mundo. Eu eliminarei, trarei juízo para acabar com todos esses miseráveis pecadores que amam o seu pecado. Então Noé constrói essa arca e ali então o dilúvio vem, uma chuva muito maior do que essa, e leva toda a humanidade à morte, permanecendo apenas Noé e a sua família. Quando Noé, a chuva baixa, a arca se estabelece, eles saem da arca, Noé planta uma vinha, e o pecado havia saído do mundo, certo? Errado.
porque daquela vinha, ele, do fruto dela, faz o seu vinho, ele se embriaga. O filho dele, chamado Cã, observa a nudez de seu pai. Ali o texto bíblico, ele é muito pesado, porque a ideia não é apenas que ele viu e zombou da nudez do seu pai, mas que possivelmente ele tenha abusado do seu próprio pai. Por isso, então, Noé, sabendo o que Cã havia feito, ele se levanta e ele traz uma maldição para o seu próprio filho. Maldito sejas tu, Canaã. Então, não foi apenas uma bisbilhotada, mas ele desonrou o seu pai de uma maneira extremamente pesada. O pecado já estava naqueles remanescentes dentro da arca, da arca de Deus. A história avança e nós vemos como Deus levanta agora um povo que seria representado inicialmente por Abraão. Isso porque o pecado também havia tomado conta do povo de Deus. Nós vemos que Abraão ele sai de uma terra chamada Ur dos Caldeus, lugar esse onde tinha sido levantada uma torre que chegaria até os céus, a Torre de Babel. Lá, então, aqueles homens que tinham por objetivo tornar o seu nome notório, serem conhecidos para sempre, serem poderosos diante dos outros homens, eles, então, estabelecem aquela torre. Deus vem e os confunde, e eles são espalhados por toda a terra. Abraão e seu pai Tera, eles saem dali, e em Abraão, a história do povo de Deus começa. Como assim, pastor? Você lembra qual é o nome do filho de Abraão? Isaque, o filho da promessa. Isaque tem um filho chamado, na verdade são dois, que são Esaú e Jacó. Jacó tem o seu nome transformado para Israel. Então ali em Abraão, o início do povo de Deus se dá. A gente avança mais a história e vemos que dos filhos de Jacó, de Israel, existia um menino chamado José. Esse é aquele que foi vendido como escravo, que durante 30 anos padeceu sendo vendido, humilhado, mas depois de 30 anos ele vai para o Egito e se torna o governador do Egito, depois de ter interpretado os sonhos do faraó. José, então, ele leva toda a sua família, aproximadamente um grupo de 70 pessoas, ele chama Jacó, perdoa os seus irmãos, uma história bem bonita, e ele os traz para o Egito. No Egito, o povo permanece ali durante muito tempo, 400 anos. Aquele povo que no começo eram apenas 70, em 400 anos, eles se tornam aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas. Então o povo começou a crescer tanto que o faraó daquele momento se preocupou. E ele disse, se os israelitas começarem a crescer do jeito que eles estão crescendo, eles vão ser mais fortes do que nós. Então vamos fazer o seguinte, todos os primogênitos dos israelitas que nascerem agora, nós iremos matar. Todos os homens que nascerem, nós vamos matar. E essa era a ordem. As parteiras foram orientadas a matarem aqueles meninos quando eles nascessem. Nesse momento, Deus levanta um bebezinho chamado Moisés. O que a irmã de Moisés faz com ele? Pega aquele bebê e coloca no Nilo? Não foi isso que aconteceu. A gente aprende assim nos filminhos, né? Mas ela coloca, Miriam, coloca ele no cantinho do rio. Não foi que ela largou no Nilo e vamos ver onde que vai parar isso aí. Não foi isso. Ela colocou num lugar. E que lugar era esse? Provavelmente o lugar onde a princesa do Egito vinha se banhar. Tanto que no outro dia, quando ela vai se banhar, o que ela encontra? Um cesto com um menino ali. Então ela cria Moisés. Esse viveu como um egípcio durante boa parte da sua vida, até descobrir que ele não era egípcio, mas que ele era um israelita, um hebreu. Nesse momento, então, ele se revolta com um egípcio que estava batendo num israelita, ele o mata, e então quando ele percebe que descobriram o que ele tinha feito, ele foge. Quando ele foge, Deus vem até ele, tem um encontro maravilhoso com ele. Nesse momento, Moisés conhece a sua esposa, chamada Zípora. E nesse enredo, Moisés ele está um dia acampado e ele escuta uma voz dizendo, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois onde você está pisando é terra santa, é terra sagrada. E aí então ele sai, ele vê aquela sarça ardendo e Deus fala para ele assim, Moisés, você será aquele que libertará o meu povo da mão dos egípcios. E ali então começa a narrativa de Moisés contra os egípcios. Depois de determinado tempo, então, Moisés lidera esse povo saindo do Egito e eles então começam a andar no deserto durante 40 anos. Uma jornada que se eles caminhassem em linha reta, eles levariam para sair do Egito até chegar à Terra Prometida, aproximadamente 3 a mais ou menos 10 dias, essa jornada a pé,
eles levam aproximadamente 40 anos. Então, o que aconteceu? Eles se perderam? O GPS deu ruim? O Waze estava desatualizado? Não foi. Mas Deus trouxe juízo, porque aquele povo se parecia mais com a nação egípcia do que povo de Deus. Então, aqueles que saíram do Egito não foram os mesmos que entraram na Terra Prometida, com exceção de alguns que Deus abençoou. Mas o que acontece nesse momento? Então, quando eles chegam à Terra Prometida, estava tranquilo, a terra que mana leite e mel estava pronta para recebê-los. Foi assim? Não, não foi assim. Tinham inimigos lá. Então Deus, usando agora o sucessor de Moisés, chamado Josué, ele o capacita, o abençoa, e eles expulsam da terra todos aqueles homens que moravam lá. Então agora a terra prometida pertencia ao povo de Deus. Porém, Josué, aquele que é forte e corajoso, porque Deus falou para ele várias vezes, seja tu forte e corajoso, e aí Josué entendeu isso e disse, pois eu e minha família serviremos ao Senhor. Você já postou isso na sua rede social, tenho certeza que é a sua fotinha da família. Então esse cara, Josué, ele ficou velho e morreu. Agora o povo de Israel não tinha mais um líder. E aí o que Deus instituiu? Juízes. Aqui a gente já está no livro de Juízes. Quem eram esses homens? Eram homens e mulheres que Deus levantou para julgar as causas do povo. Então rolou uma treta aqui entre nós. Quem que ia resolver isso? Não tinha um fórum, um tribunal de justiça. Eram esses líderes que Deus havia levantado, capacitado e dotado com um dom extraordinário. Alguns juízes, talvez você se lembre, já ouviu falar de Sansão? Sansão era um juiz. Débora era uma juíza. Enfim, entre tantos outros. Esse período dos juízes, ele ficou caracterizado porque o povo, ora, estava com Deus, sendo obediente a Deus, ora, não estava com Deus e não estava sendo obediente a Deus. Qual é o problema disso? O povo começou a sentir a necessidade de um líder. E eles oraram para Deus dizendo, Deus, todas as nações aqui à nossa volta têm reis, mas nós aqui não temos. O Senhor podia nos dar um rei. E Deus não que ficou feliz com isso, porque isso não foi bênção para o povo de Israel. Deus, ele chama Samuel e fala, Samuel, o povo está pedindo um rei. Vai lá e unge aquele cara que eu vou te mostrar. Tinha um jovenzinho passeando, correndo atrás dos animais do seu pai que tinham fugido, e esse homem se chamava Saul. Um homem que tinha a cara de rei, mas não tinha um coração de rei. Saul começa muito bem com o Senhor, porém, com o tempo, ele começa a desobedecer a Deus e a desonrá-lo, tanto que ele se distancia de Deus, pecando contra o próprio Deus em várias oportunidades. Nesse momento, Deus levanta um jovenzinho também chamado Davi, um homem que agora seria não com a cara de rei, mas com o coração de rei. Davi é o maior rei de todo Israel que já viveu nesse mundo. Aquele que teve as maiores conquistas, as maiores vitórias, aquele que expandiu em tamanho o reino de Israel e também em riquezas. Davi não foi alguém que foi obediente 100% do tempo, né? Um homem que pecou, que se arrependeu de seus pecados, mas que derramou muito sangue nas suas mãos. E aí Deus falou para ele assim, Davi, não vai ser você que vai construir o meu templo, porque tem muito sangue na tua mão. Vai ser o seu filho, chamado Salomão. Salomão, aquele que é o mais sábio de todos os homens depois de Jesus, ele foi quem construiu este templo, o templo lá em Jerusalém, para o povo de Deus adorar. Conforme a história vai avançando, você percebe que Salomão já não foi tão bênção quanto Davi. E Salomão tem filhos, e um desses filhos se chama Roboão. Este foi conhecido por ser alguém extremamente pesado contra o povo. Colocou os impostos lá no céu, tanto que o povo não conseguia mais trabalhar, porque ele só trabalhava para pagar imposto. Eu não sei se você conhece uma realidade assim, mas esse era Roboão. E aí o que Roboão fez? Ele falou o seguinte, se meu pai cobrava impostos, eu vou cobrar ainda mais. E o reino, então, se dividiu entre o reino do norte, que é conhecido como Israel, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém. O reino do sul é o reino de Judá, Jerusalém. O reino do norte, capital Samaria, ficou conhecido por ser pressionado durante muito tempo por um maior povo daquele momento, a nação mais poderosa daquele momento, que era a Síria. Vocês lembram quando Jonas vai profetizar contra Nínive? Então, Nínive é a capital da Síria.
Jonas vive nesse mesmo contexto de Isaías. Isaías, então, fala para o reino do norte, pessoal, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, se vocês não, de fato, quebrantarem os seus corações, a Síria vai tomar vocês. E vocês serão invadidos e destruídos. O que aconteceu? O povo de Israel, na hora, se converteu? Não. Continuaram vivendo a sua vida, entregando-se aos seus prazeres, adorando outros ídolos. E a Síria veio e tomou conta do reino do norte, Israel, capital Samaria. O reino do sul, conhecido agora como remanescente fiel, permaneceu ali, quietinho. Nessa cidade, nesse momento, estavam homens como Daniel, estavam homens como Jeremias. E aqui nós chegamos em Jeremias, aquele que eu quero falar para você nessa manhã. E Jeremias tem um paralelo muito legal com Isaías, porque Jeremias, ele não profetiza para o reino do norte, ele profetiza para o reino do sul. O reino do sul olhava para o reino do norte e falava: aqueles caras que moram lá no norte são os miseráveis pecadores. Eles adoram qualquer tipo de Deus. Eles se parecem mais com os ninivitas, eles se parecem mais com os outros povos do que o povo de Deus. E aí eles julgavam e diziam assim: os samaritanos são os miseráveis. Você já viu alguma contenda entre judeu e samaritano no Novo Testamento? É daí que surgiu. Quando então, agora Jeremias profetiza no Reino do Sul, sabe qual é a profecia de Jeremias? As mesmas que Isaías profetizou para o Reino do Norte. Sabe o que isso significa? Que no intervalo de 150 anos, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Jeremias está pregando para o remanescente fiel de Deus as mesmas coisas que Isaías havia pregado para os israelitas, miseráveis pecadores, para os judeus. Ou seja, em 150 anos, o remanescente já se parecia com o reino do norte. Já eram tão pecadores quanto eles. E aqui, então, depois desse contexto bem longo, mas que eu queria trazer para vocês, nós entendemos que Jeremias, ele olha para o contexto aonde ele está vivendo, sabendo o que havia acontecido com o reino do norte, e ele se coloca numa posição dizendo: eu preciso pregar para esse povo. Eu preciso que esse povo abra os olhos e entenda que se eles não se converterem dos seus maus caminhos, o que aconteceu com Israel, o reino do norte, vai acontecer conosco. Mas nós não seremos invadidos agora pelos assírios, porque depois de 150 anos, a maior nação do mundo era a Babilônia. Então é nesse momento que Jeremias se levanta e fala: eu vou trazer essa mensagem. Mas na verdade não é uma mensagem de Jeremias, é uma mensagem do próprio Deus, dizendo: povo de Deus, vocês estão andando nos maus caminhos, mas eu estou aqui como um oleiro para moldar essa imagem de vocês. Por isso, o tema da nossa manhã é editando a nossa imagem. Se você, em algum momento da sua vida, já tirou fotos para casamento, para formatura, você, quando tirou essa foto, você estava bonito, arrumado, certo? Mas quando você recebeu essa foto, não parecia que você estava mais bonito? E aí você pensa: nossa, mas que milagre que aconteceu. E aí por trás disso tem um fotógrafo habilidoso, né? Um editor de imagens ali que corrige todas as nossas imperfeições, os nossos problemas, né? A ideia dessa edição de imagem é exatamente essa, de alguém que ajusta em nós a nossa aparência de modo a nos tornar perfeitos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, querido. Sobre esse Deus que edita a nossa imagem, o Deus que nos molda para que nós vivamos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, em primeiro lugar, Deus nos molda segundo a sua vontade. Versículo 6, a palavra de Deus diz assim. Obrigado, meu irmão. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Você lembra quando eu disse que o ministério de Jeremias era parecido com o ministério de Isaías? Se você prestou atenção no versículo que eu usei para abrir esse culto, Isaías usa essa mesma metáfora para falar do cuidado de Deus sobre nós. E aqui, então, Deus, ele conduz o povo, conduz Jeremias a um lugar, a uma olaria, para que ele visse como aquele oleiro
manuseava aquele vaso, aquele pedaço de barro que ele estava construindo. Então, em primeiro lugar, queridos, Deus molda a nossa imagem segundo a sua vontade. Antes de nós avançarmos de fato nesse ponto, eu quero te lembrar algumas coisas que nos ajudam a entender essa ligação entre o oleiro e Deus. Em primeiro lugar, o oleiro é aquele que é responsável por construir peças. Então ele constrói um vaso, ele constrói um copo, ele constrói um prato, enfim, qualquer utensílio que fosse necessário para a utilidade do dia a dia daquelas pessoas. Então essa pessoa, ele colocava um pedaço de barro. Esse barro ele era normalmente especial, específico para esse tipo de trabalho, e ali então ele começava naquela roda a produzir. Eu tenho certeza que você já viu alguma imagem, algum vídeo de como isso funciona. Mas Deus, ele é exatamente esse nas nossas vidas. Ele é aquele que, diante do barro, ele molda cada um de nós. Você se lembra da onde Deus criou homem e mulher? É muito interessante nós nos lembrarmos como Deus trouxe à criação todas as coisas. Quando Deus trouxe luz a esse mundo, você lembra o que ele disse? Versículo 3 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. Toda a criação de Deus é relatada, apresentada para nós sempre com essa palavra. E disse Deus. E as coisas vieram através da sua voz. Quando que isso não acontece na criação? Quando nós falamos de Gênesis 2, quando o homem e mulher são criados. Como que Deus criou homem e mulher? Deus ele chegou para a criação e falou assim, disse Deus, haja homem e haja mulher. Foi assim? O que a Bíblia fala? Que ele do pó da terra, do barro, ele pegou o homem, ele produziu aquele homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O que isso nos mostra em primeiro lugar? Que nós não somos como todo o restante da criação. Nós não somos equiparados a cachorros. Nós não somos equiparados a animais, à natureza. Nós somos a coroa da criação. Ai, pastor, até me senti bem. Não, irmãos, mas é isso mesmo. Você é a obra-prima da criação. Você é aquele que foi criado, não como todas as coisas desse mundo vieram à existência, mas você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Você foi moldado pelo próprio Deus. E o Senhor soprou no seu nariz o fôlego de vida. O ato criacional de Deus é diferente quando nós falamos de quem nós somos. Deus, ele criou cada um de nós com as suas mãos. Sabe o que isso nos faz entender, queridos? Que, em primeiro lugar, o nosso Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Se nós fomos criados por Deus, nós temos um propósito nesse mundo. Em segundo lugar, que ele é o Deus que, mesmo nos criando, estabelecendo sobre nós esse propósito, ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o responsável pela sua criação. Ele é aquele que tem cada um de nós, o cuidado dele, a soberania dele sobre cada um de nós. Não há nada que aconteça na minha vida e na sua vida que fuja desse controle santo. Nada. O nosso Deus está atento para cada momento da sua vida, para cada momento da sua história, para cada situação e circunstância que você tem vivido. O nosso Deus, ele não é apenas um criador, alguém que trouxe as coisas à existência, mas aquele que trouxe a existência e aquele que garante vida àqueles que ele mesmo criou. Essa é a relação entre criador e criação. Por isso nós precisamos entender que o Senhor tem coisas preciosas para nós. Se você está vivo é porque o Senhor deseja te usar. Como ele vai fazer isso? Em que momento ele vai fazer isso? Eu não tenho ideia. Mas se você tem ar nesses pulmões, saiba que o Senhor vai te usar de alguma maneira. Alguma obra o Senhor tem para a sua vida. Em algum momento isso vai fazer sentido, se ainda não faz. Mas nós precisamos entender que Deus,
é aquele que nos criou. E nós somos feitura dele. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Quando eu ainda era uma criança, eu estudava no Colégio Sagrada Família aqui da cidade. E eu lembro que de muitas boas experiências e péssimas experiências que eu tive nesse lugar. E uma das boas experiências que eu tive lá foi quando um professor, ele deu uma seguinte atividade para nós. Ele falou assim: pessoal, vocês vão se dividir em duplas. Essas duplas serão sorteadas, e aí você já não gosta, né? Você sempre gosta de fazer trabalho com quem você gosta. Mas seriam duplas sorteadas, e vocês vão ter que criar um franguinho. Aquilo para mim, assim, foi maravilhoso. Nossa, que massa, né? Vou criar um frango. Adivinhe com quem que eu fui sorteado para fazer esse trabalho? Com a menina mais chata da sala. Nossa, eu odiava aquela menina. Coitada, né? Mas eu era pecador, não sabia lidar, mas eu não gostava dela. E aí fui sorteado eu com ela. E aí eu lembro que o professor, ele trouxe os franguinhos para nós. Então, ele trouxe uma caixinha, assim, vários franguinhos. E ele falou assim, ó, tá aqui, é de vocês. Aquela menina, eu lembro que ela pegou aquele franguinho e falou assim, ui, não quero nem ver. Faça você. Eu falei, tá bom, vou fazer sozinho esse trabalho. No final de 2 meses, a gente precisaria apresentar um relatório para o professor de como o nosso franguinho estava, né? Tinha que entregar para ele. E aí eu lembro que eu levei o franguinho para minha casa, um pintinho assim, né? E eu falei assim, o que eu vou fazer com esse pintinho? Eu não sabia o que comia, não sabia se tinha que fazer dormir, enfim. Só que aí eu tive uma grande ideia. O que eu lembrei? Meu tio tem uma granja em casa. Meu tio cria franguinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar lá pro meu tio, de tempos em tempos eu vou lá ver como é que tá o meu franguinho. Fui lá, na primeira semana já entreguei pro meu tio. Falei assim, tio, cuida pra mim do franguinho, tá? Colocamos um negocinho no pé dele pra não misturar no meio dos outros, né? E ele ficou ali 2 meses. Eu esqueci daquele frango. Depois de 2 meses, o professor lembrou, pessoal, semana que vem você tem que entregar o trabalho. Aí eu, beleza, vou lá ver o meu franguinho, como é que tá. Fui lá, cheguei no meu tio me deu um frangão gigantesco. Sabe aqueles Chester? Parecia um daqueles, gigante. E eu levei para a escola, né? Pensa um trajeto no carro, foi uma aventura. E eu cheguei na escola com um baita de um frango, assim, tipo, ele ocupava a mesa inteira, assim, minha carteira, coloquei numa caixa. E todos os meus colegas com uns franguinhos, assim. Eu falei, ué, o que aconteceu com o meu frango? Mas é que o meu tio, ele alimentava o franguinho com a comida certa, os horários certos. A comida não era um milhozinho que ele dava, eram alimentos com whey, para vocês me entenderem. Tinham nutrientes ali poderosos. E o meu franguinho se desenvolveu, e assim, eu lembro que até o professor falou assim, ué, o que você fez com o teu frango? Mas não foi. Foi o cuidado que o meu tio teve com o meu frango. Irmãos, essa história não é apenas para trazer o riso à sua boca, mas é para te lembrar que quando nós estamos sendo alimentados com a comida certa, sendo cuidados pelo Criador certo, quando nós estamos vivendo exatamente daquele que sabe como lidar conosco, nós vamos crescer. Pastor, então é a minha hora agora de virar um monstro? Irmãos, espiritualmente, o nosso crescimento, ele se dá exatamente como o desse frango. Quanto mais nós nos alimentamos com a palavra de Deus, quanto mais nós temos uma vida devocional com o nosso Senhor, quanto mais nós entendemos qual é o caminho que o Senhor estabeleceu para nós, o que vai acontecer conosco? Mais forte, mais vigorosos e mais robustos espiritualmente nós nos tornaremos. Na vida cristã, as coisas elas funcionam exatamente dessa maneira. Nós, a partir do momento que conhecemos a Jesus, a nossa caminhada com Ele não se resume a isso. Temos um segundo passo. E agora? Como eu viverei? Eu já conheço a Jesus. Eu sei que a minha vida foi transformada por Ele. Eu sei que eu não posso mais me deleitar nos meus pecados. Mas e agora? O que Deus tem mais para mim? O que Ele tem? Uma vida com Ele. Uma vida de transformação. Ou melhor, contextualizando o nosso tema, uma vida de uma edição, para que você se torne alguém mais parecido com Ele. Quando você pede para que você se torne parecido com o Senhor, essa é uma oração fácil de se fazer? Deus, Jesus Cristo,
Deus totalmente santo, o Deus em quem não há pecado, o Deus que nunca se corrompeu nesse mundo, mesmo sendo tentado em todas as coisas. Jesus, eu quero me parecer contigo. Será que não parece um desafio um pouco distante e até utópico para nós? Mas a nossa jornada agora se resume a isso, a um processo de transformação no próprio Cristo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. Como eu chegarei lá? Através da minha santificação, através da santidade, através de dia após dia, eu negando a minha carne, negando os meus desejos e vivendo a vida de Cristo. E como isso acontece? Vou te dar um exemplo. Você já orou por paciência na sua vida? Deus, eu sou muito bravo. Eu sou extremamente impaciente. Deus, ele vai descer através de um anjo, vai vir um querubim lá do céu, vai bater na sua porta. Tá aqui, o fruto da paciência. Coma dele e você será o mais paciente de todos os homens. É assim que acontece? Deus, eu quero ser mais manso. Eu não aguento mais a minha esposa, misericórdia, o meu marido, os meus filhos, eu não aguento. Eu sou pavio curto. Vai vir o querubim lá. Coma do fruto da mansidão e você se tornará o mais manso dentre os homens. É assim que funciona? Você fala assim, Deus, Deus, eu tô muito bravo, eu tô muito nervoso ultimamente. Tô brigando com todo mundo. Deus, me faz ser alguém mais manso. O que Deus vai colocar? Um Satanás encarnado no teu lado, no teu trabalho. Todo dia ele vai te cutucar. Você não é crente? Nossa, que vontade de matar que dá, né? Mas quem que mandou aquele miserável pro teu lado? É Deus que mandou. Pra quê? Ai, Senhor, eu não aguento mais. Mas é ali que o Senhor está te transformando. É através da vida de pessoas assim que a gente não entende porque está na nossa vida que nós somos moldados. Mas, pastor, e quando é meu marido? Não é Satanás, aí é Deus que está usando ele para te mudar, para te transformar, para ser alguém mais parecido com ele. Mas, pastor, eu não aguento mais. É ali que você precisa entender que você está sendo provado para você assumir a sua nova identidade como Cristo. Mas nem sempre, irmãos, as coisas são engraçadas. Porque às vezes não é alguém ali, mas às vezes é um acidente. Às vezes é a morte de alguém. Às vezes é a crise financeira. Às vezes é uma dor sem igual, às vezes é a ansiedade, às vezes é a depressão. Mas em todas elas, a palavra de Deus nos garante que nós somos moldados pelo nosso Senhor. Por isso eu quero dizer para você, não despreze a sua luta, não despreze esses desafios na sua vida. Eles fazem parte desse sustento de Deus. Esse é o meio pelo qual Deus instituiu para que nós nos pareçamos com Ele. Esse é o meio pelo qual o Senhor instituiu para que nós neguemos a nós mesmos e assumamos a identidade de Cristo. Esse é o objetivo do Senhor da nossa vida. Então, qual é a circunstância que você tem vivido, querido? Qual é a sua luta? O que você tem cultivado no seu coração que tem trazido tristeza a você, dor a você? Se você ajustar o foco para a visão de Deus e não a sua visão, você vai começar a perceber que todas essas crises e lutas não servem para te jogar para baixo, mas para você entender que existe um Deus que está esperando com que você entenda que você precisa viver uma vida dependente dele. Não é na sua força, mas é você entendendo que você é um miserável vaso de barro, que essas circunstâncias servem para que você seja moldado. Amém, queridos? Segundo lugar, nós vemos quais são as consequências de um coração endurecido. Nós acabamos de ouvir que nós somos a criação de Deus, a criação sustentada por Deus, a criação que é a obra-prima de Deus. Eu quero ler para você aqui, Efésios capítulo 2 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, pois somos feitura. No grego, a palavra aqui, feitura, é a palavra poêmia. Sabe alguma palavra no português que se parece com essa? Poema.
E sabe como um poeta escolhe as palavras para escrever um poema? É com muito cuidado. Pois é, foi assim que você foi preparado pelo nosso Deus. Deus, ele cuida daquele a quem ele criou. E ele preparou cada um de nós de uma maneira muito especial. Mas em segundo lugar, o texto nos apresenta as consequências de um coração endurecido. Versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Irmãos, em segundo lugar, nós vemos aqui as consequências de um coração endurecido. E eu queria, em primeiro lugar, nesse segundo ponto, te mostrar que o maior juízo de Deus para a sua criação não é uma chuva forte, não é fogo vindo do céu, não é furacão. O maior juízo de Deus, sabe qual é? É Deus entregar cada um de nós aos nossos próprios prazeres. A você pecar sem sentir dor, sabe? Esse é o maior juízo de Deus. Romanos nos fala sobre isso. Mas aqui, Jeremias está nos lembrando disso também. Um povo que está dizendo diante da mensagem de um profeta, dizendo: arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Talvez vocês sejam liberados da Babilônia. E eles dizendo: não, nós vamos seguir a nossa vida segundo os nossos planos, segundo os nossos propósitos. Aqui é uma nação que está sob esse juízo de Deus. Irmãos, o povo de Israel era um povo tão pecador, e o povo de Judá aqui agora, né, que nós estamos falando, tanto quanto. Isso porque o povo de Judá é o povo que durante a sua vivência nesse período, eles tinham comumente adoração a outros deuses. Um deus que eles começaram a adorar se chamava Baal. Você já deve ter lido ao longo da sua Bíblia várias passagens em que Baal aparece. Mas Baal é um daqueles inimigos que nós dizemos de Deus. Várias culturas naquele contexto adoravam a Baal. Baal era conhecido por ser o deus da terra. Perdão, o deus da chuva, aquele que mandava a chuva. Você lembra quando Elias ele está orando contra os 400 profetas de Baal para ver quem mandaria a chuva do céu? Então, Baal era responsável por essa chuva. E como que eles adoravam a Baal? E eu não estou falando aqui dos babilônicos. Eu estou falando aqui do povo de Israel, do povo de Deus, que também adorava Baal. Primeiro, eles adoravam mutilando os seus próprios corpos. Então, eles se castigavam, eles se açoitavam, eles se cortavam, eles se rasgavam, porque eles entendiam que o derramamento do seu sangue traria gratidão a esse Deus. Mas não só assim. Eles adoravam esse Deus também com mortes, com sacrifícios. Então era muito comum que Baal fosse adorado através de sacrifício humano. Naquele contexto, havia uma derivação do deus Baal que se chamava Moloque. Sabe como que esse deus era adorado? O teu primeiro filho, o seu primogênito, ele seria consagrado a Moloque. Você o colocaria numa fornalha, aquele menino recém-nascido seria morto. Mas não era só o povo da Babilônia, da Síria, que fazia isso. O povo de Israel começou a fazer isso também. O povo de Israel começou a se entregar a esses deuses. Mas não era só essa adoração, porque também tinha uma outra deusa naquele contexto, chamada Astarote. Astarote, na mitologia daqueles povos, ela era a esposa de Baal. Ela era a deusa terra. Então, quando você plantava alguma coisa, para que aquela terra tivesse vida, ela só teria se Astarote estivesse satisfeita com você. Só que perceba, para eles o deus Baal era chuva, e a Astarote, a esposa, era a terra. Então, na concepção deles, era como se os espermatozoides de Baal viessem e tornassem aquela terra fértil. Feia essa cena, né? Mas como que vocês acham que o povo adorava esses deuses? Com orgias públicas. Eles eram tão entregues a esses deuses que eles faziam? Meninas de 14 anos eram oferecidas a sacrifício, mas antes elas eram abusadas
por homens variados. Depois que esses 20 homens abusavam dessa menina, ela era esquartejada, arrancava a cabeça, arrancava braço, arrancava a perna, e eles espalhavam o sangue dela na terra, para que a terra se tornasse fértil. Irmãos, quando você pensa num tipo de adoração assim, você fica em paz? A gente fica com raiva, não fica? Mas quem estava adorando o povo, quem estava adorando esses deuses, não era mais apenas os assírios e os babilônios, mas era também o povo de Deus. Nós vemos Elias destruindo postes ídolos. Já viram essa história? Sabe esses postes ídolos? Sabe o que eles tinham lá na ponta desse poste ídolo? Um órgão genital masculino. Sabe onde esse poste ídolo já estava? Dentro do templo de Israel. O que isso diz para nós? Que o povo de Israel não era mais o povo que estava temente a Deus, mas um povo que estava totalmente perdido, adorando os deuses dos outros povos. Pica-fumos, né? Pastor, nós não somos assim. Irmãos, quando nós adoramos, idolatramos o sexo, nós nos parecemos com aqueles que adoram a Astarote, a Baal. Quando nós idolatramos a pornografia, masturbação, o adultério, nós somos os adoradores de Astarote e de Baal. Quando nós entregamos os nossos filhos para que qualquer pessoa crie, nós estamos adorando a Moloque. Quando nós amamos as coisas desse mundo, não pense que você não se parece com o povo de Israel. Talvez a tua adoração não seja tão escandalizadora quanto era a deles. Mas não pense que nós somos diferentes deles. Porque quando nós vivemos segundo os nossos desejos, segundo os nossos planos, segundo os nossos prazeres, nós estamos debaixo do juízo de Deus. E qual é essa consequência, irmãos? Em primeiro lugar, nós temos um distanciamento de Deus. Deixa eu perguntar para você. Se você já tem alguma experiência na sua caminhada com Deus, você já percebeu que quanto mais próximo de Deus você está, proporcionalmente, mais longe do pecado você fica, não é? Porém, quanto mais perto do seu pecado você está, mais longe de Deus você fica. Não é assim que funciona? Quando nós estamos vivendo de modo a estabelecer os nossos planos e propósitos, vivendo uma vida independente de Deus, a primeira consequência será essa: nós estaremos longe do Senhor. Nós não ouviremos a voz do nosso Deus. Nós poderemos estar morrendo e nós não sentiremos isso. É aquela famosa experiência do sapo dentro de uma panela, já viu essa? Você colocar um sapo dentro de uma panela e começar a esquentar água devagarinho, ele vai morrer dentro dessa panela e ele não vai perceber que a água está quente. A nossa experiência em relação com o pecado é exatamente essa. Você está ali, não, é só um pecado, isso só diz respeito a mim. Porém, você está morrendo dia após dia e você não vai perceber quanto esse pecado está te afetando e quanto ele está destruindo a sua vida. Jeremias aqui, ele está desesperado para trazer essa mensagem ao povo, dizendo: convertam-se de todo o coração, porque o Senhor é aquele que vai trazer vida a vocês. Não continuem vivendo, amando o seu pecado. Mudem a sua trajetória. Se vocês estão indo em direção a Baal, a Astarote, aos deuses desse século, mudem e vão em direção ao nosso Deus, porque o nosso Deus é aquele que está pronto para nos receber, para nos perdoar. Porém, o povo de Israel responde o que para ele? Ele diz lá para eles, versículo 12: não é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Em primeiro lugar, de um coração distante, de um coração que está vivendo nesse pecado, de um coração endurecido, é o distanciamento de Deus. Segundo lugar, é o juízo, que é inevitável. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós podemos ser alvo desse juízo. Nós
muitas vezes olhamos para o nosso pecado de uma maneira a nos sentir